Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à parte um da aula de distribuição ou praça, um dos quatro P's de marketing. Então, nesta aula, nós faremos uma introdução sobre os objetivos da aula, faremos uma introdução sobre o papel da distribuição ou praça dentro dos quatro P's e faremos uma introdução expositiva sobre os principais conceitos de estruturação de uma estratégia de distribuição ou de canal de marketing. Bom, primeiro temos aí uma sopa de letrinhas, né? Em inglês o termo chama place, mas esse é mais um termo difícil de a gente traduzir para o significado real em português. Ah, distribuição é um dos termos que já foi utilizado para, enfim, não fica como quatro P's, né? Mas aí, enfim, faz essa observação. Ou estratégias de canais, como alguns autores preferem. Mas, enfim, vamos utilizar esses termos como sentidos intercambiáveis. Tá? Então, ficamos desde já avisados. E o que a gente tem como objetivo de todas as nossas aulas, apresentações aqui sobre distribuição? Primeiro, entender por que as empresas utilizam os canais de marketing e discutir que funções esses canais desempenham. Depois disso, vamos discutir como esses membros interagem, como se organizam, como o trabalho do canal acontece. Depois a gente vai discutir as principais alternativas disponíveis para uma empresa, como é que ela seleciona, contrata, motiva, gerencia, avalia esses membros de canais. E discutir também, por último, a questão da importância da logística, do marketing, tendo toda a cadeia de suprimento. Para ilustrar ou introduzir esse tema, nada melhor do que um exemplo prático para que a gente possa entender o peso da estratégia de canal no sucesso das empresas. Né? Há alguns anos atrás, existiam redes de locadoras de DVDs, anteriormente de fitas de videocassete, né? Mas mais recentemente de DVDs, esses DVDs eram alocados em locadoras de DVDs, vídeos, enfim. E a gente tinha o hábito aí de selecionar alguns filmes, né? Esses filmes alugados de 24, 48 horas. As pessoas se deslocavam até esses locais, né? E a Blockbuster era uma das empresas líderes, né, no mundo nesse tipo de negócio. Então, os diversos estúdios de cinema, de produtoras de vídeo desenvolviam aí seus filmes, existiam selos, né, as distribuidoras de vídeos que atendiam essas empresas, essas redes de locadoras, levando aí os diferentes títulos ao mercado. A Netflix ela entrou no mercado de DVDs com uma proposta inovadora. Então, ao invés de ter toda uma estrutura física de lojas e pessoal, essa empresa ela adotou uma estratégia diferenciada de locar esses DVDs via o correio, para que as pessoas não precisassem se deslocar da sua residência até os locais até os estabelecimentos, né, de locação e, enfim. Então essa foi uma estratégia que a Netflix começou a desenvolver, começou a desenhar e isso fez um estrago interessante no início. Mas a grande virada da Netflix dentro dessa mudança de estratégia de canal, ela veio com a evolução dessa estratégia diferenciada. Foi quando ela buscou entregar esses
conteúdos, né, que vinham no DVD, os vídeos, né, os filmes, através da internet, através de uma plataforma, né, mediada pela internet. Então, a empresa ela passa a oferecer aos seus clientes um portfólio de filmes diretamente através do acesso da internet. Primeiro momento, através de computadores, né? E depois isso através das televisões inteligentes aí conectadas aos canais de internet iniciais, né? E hoje em dia a gente tem aí diversos, mas o grande sucesso da estratégia da Netflix se dá aí pelo seu desenvolvimento de uma tecnologia que muda completamente a entrega do produto. Se a gente for imaginar que gestão de canal, estratégia de canal de marketing, ou distribuição, ou praça, enfim, tem um conceito geral de levar o produto, serviço até o seu cliente, essa estratégia da Netflix, ela faz isso, né, de uma maneira bem revolucionária, cortando aí uma série de, vamos dizer assim, custos, né, e riscos também, né, muitos físicos. E claro que aí migrando para uma plataforma tecnológica, tendo uma dependência tecnológica, uma dependência diferente do que seriam as estruturas físicas. Ah, Então, a sua relação com os distribuidores, com aqueles que, vamos assim, fornecem os produtos para que ela entregue aos clientes, né? A Netflix acaba sendo uma intermediária inicialmente, ela começa a se preocupar também com a alimentação de sua plataforma. E começa a mudar a sua estratégia de mera entrega para também uma produtora de conteúdo. O que, de certa maneira, acaba sendo também um competidor, né, para aquelas produtoras, para aquelas empresas de fornecimento de conteúdo. Então, a estratégia de canal ela é essencial nas estratégias das empresas. A gente, mais uma vez, reforça que existe um peso muito grande dado à parte de comunicação, né, a propaganda, enfim, quando a gente sabe que os 4Ps, de uma maneira geral, ele tem uma importância fundamental para a estratégia de marketing da organização e não apenas a parte promocional, a parte de propaganda, que é a parte mais visível. Tem em mente que existem diferentes estratégias de canais, né? Uma determinada empresa ela deve estudar a melhor solução que possa trazer o melhor valor ao seu cliente. Então, algumas possibilidades de estratégia estão apontadas nesse slide, onde você tem possibilidade de fazer uma entrega direta ao consumidor. E hoje em dia, com os canais eletrônicos e toda a internet e logística, isso está cada vez mais presente no dia a dia do consumidor. Você tem aí o uso de varejistas, né, para atender o consumidor, desde aqueles produtos típicos de um supermercado, lojas de magazine, todo tipo de varejo, situação de varejo que a gente encontra, né? Você tem aí os atacadistas, né, e também outros meios, vamos dizer assim, outros tipos intermediários que acabam servindo aí, né, de auxílio para que o determinado fabricante leve seu produto até o seu cliente final. Atualmente a gente acompanha nos principais manuais de marketing que o que existe é uma visão integrada de estratégia de canais, onde você tem definições sobre o seu desenho da sua estratégia, ao mesmo tempo que isso anda em paralelo com a gestão dessa estratégia. Então, algumas decisões devem ser tomadas, como por exemplo, o desenho do canal em termos de canal direto e indireto, né? Ou canal multinível, né? Multiplataforma, né? Que tipo de contrato devem ser desenvolvidos com os intermediários? O que está dentro em termos de funções, né? Os contratos definem as funções de cada intermediário, seus papéis, seus limites, seus deveres e obrigações.
E outra importante decisão em relação ao desenho da estratégia de canal diz respeito à cobertura, não só a cobertura geográfica, mas a questão de cobertura de segmentos, cobertura eh, em termos de espaços, né? Enfim, você também tem toda a parte estrutural, né, que deve ser definido também. eh, Aquilo que deve ser entregue, deve ser esperado ou ser entregue para esses intermediários, para esses parceiros. Ao mesmo tempo que existe toda uma gestão em termos de influência junto a esses canais, daquilo que deve ser desenvolvido, daquilo que deve ser praticado. Então imagine que você seja mesmo que você seja um grande fabricante, você tem toda uma gestão de espaços, por exemplo, nas grandes redes de varejo, em que você tem a tentativa sempre de exercer influência nesses espaços, né? Multinacionais como Nestlé, Unilever, Procter Gamble, são empresas que estão ali brigando na ponta, no dia a dia, na ponta, na gôndola, né? Existe também toda a gestão de margens, incentivos para os intermediários também, isso muito atrelado à questão de performance, e um outro assunto específico que a gente vai tratar em detalhes, que é a questão da gestão de conflito de canais. Então, essa visão integrada, ela traz aí alguns aspectos muito importantes que a gente vai trabalhar especificamente nas aulas que se seguirão. Bom, da mesma forma que é necessário entender as forças que afetam o meio competitivo, é também importante entender quais são as forças que afetam a estratégia de canal. Então, bem similar ao modelo do Michael Porter, que é um modelo de análise da indústria, existe um modelo também que é utilizado muito frequentemente para analisar essas forças que afetam a estratégia de canal e que devem ser mapeadas, né, para a estruturação de uma estratégia. Primeiro item, sem sombra de dúvida, diz respeito às necessidades e desejos dos clientes. Então, imagine que a estratégia de canal é atingir, chegar a agregar valor aos seus clientes, né? Então, que necessidades e desejos esses clientes possuem? Isso afeta a estratégia de canal. Aonde que esses clientes vão buscar esses produtos? Onde eles vão consumir? Que tipo de apoio eles necessitam? Que tipo de informações? Que tipo de capacidades os canais disponíveis possuem para atender, entregar esse valor, eh, tentar conseguir superar, né, as expectativas dos clientes, por exemplo, e que custos esses canais também possuem, né? Então existe toda uma necessidade de mapeamento de forças que são importantíssimos para a confecção de uma estratégia de canal de marketing. Outro ponto importante é o nível de influência desses canais. Qual o nível de poder que esses canais possuem dentro da estratégia competitiva? É bom lembrar que os canais eles brigam entre eles muitas vezes. Então, se você está querendo colocar seu produto numa rede de varejo, como o G Barbosa, por exemplo, você tem que imaginar que ele tem um competidor que é o Bom Preço. Se você tem uma rede como a Pague Menos de farmácia, por exemplo, você tem outra rede chamada Drogazil. Então, são importantes aspectos a serem entendidos que tipo de influência e poder esses canais possuem. O exercício desse poder pode ser importante, por exemplo, no auxílio do seu produto chegar aos consumidores finais, né? Ações e posturas competitivas também são muito importantes, ou seja, que tipo de orientação competitiva os canais que você tem à disposição eles possuem, né? Então, uma empresa, por exemplo, como a chamada Pague Menos, a orientação diz um pouco isso, né? A orientação muito em relação à questão de custo. Já uma Drogazil, por exemplo, pela configuração de loja e aspectos competitivos são muito claros, tem uma orientação maior para serviço, por exemplo. Então, existe aí algumas posturas e ações competitivas que são importantes serem mapeadas antes das decisões de desenho de canal serem implantadas, né?
É muito interessante que às vezes as estratégias de canais são desenhadas e outras pessoas elas têm que gerenciar esses canais e muitas vezes já não têm essa capacidade. Bom, primeiro item que nós vamos trabalhar é o item do desenho, estratégia direto versus indireto ou estratégia direta e indireta ao mesmo tempo. Então, nossa próxima aula será focado, vai ser iniciado justamente nesse item de desenho direto e indireto. Então, qual estratégia devemos desenvolver? E para isso nós vamos utilizar o nosso caso da Nespresso, que é um exemplo típico, né? Nespresso e a Três Corações são empresas aí que a gente vai utilizar para falar sobre desenho de canais direto e indireto. Na sequência, na parte 2, voltaremos a esse tema. Até lá, então.